Maya Brooks achava que fazer entregas era apenas um trabalho para pagar as contas e sustentar seus 3 filhos. Ela não tinha ideia de que um endereço errado derrubaria as barreiras cuidadosamente erguidas ao redor de seu coração. Quando ela bateu na porta do apartamento 21 em vez do 21B, o homem que atendeu era o mesmo que havia sumido de sua vida 5 anos antes, deixando-a grávida e sozinha. Mas Evan Hale não era apenas um pai ausente e irresponsável. Ele agora era um investidor milionário em tecnologia, vivendo no luxo, enquanto ela se virava como mãe solteira. No momento em que seus filhos trigêmeos olharam para ele com o mesmo sorriso com covinhas, Maya percebeu que seu segredo estava prestes a explodir de maneiras que ela nunca imaginou. O que ela não sabia era que esse reencontro acidental desencadearia uma série de eventos envolvendo membros invejosos da família, escândalos na mídia e um amor que se recusava a ficar enterrado. Se você está assistindo a essa história incrível se desenrolar, clique no botão de se inscrever e me diga de que cidade você está acompanhando. Adoro me conectar com espectadores de todo o mundo. O corredor estava silencioso. Silêncio demais para uma tarde de sexta-feira. Evan Hale gostava que fosse assim. Ele podia trabalhar sem o barulho dos vizinhos, sem crianças correndo, sem drama. A campainha tocou. Evan tirou os olhos do notebook. Ele não esperava ninguém. Nunca esperava. Seu apartamento na cobertura era seu porto seguro, particular, tranquilo. A campainha tocou de novo. Evan caminhou até a porta e olhou pelo olho mágico. Uma mulher de uniforme de entregadora verde estava lá. Ela segurava uma caixa marrom grande que parecia pesada. O rosto dela estava virado enquanto ela verificava algo no celular. Ele abriu a porta. "Encomenda para a unidade 21B", disse ela sem levantar os olhos. Sua voz parecia familiar, mas Evan não conseguia identificar. "Aqui é o 21", disse ele. "Você quer o apartamento do outro lado do corredor." Ela levantou os olhos então. Seus olhos se arregalaram. O celular escorregou da mão dela e caiu no chão com um baque. "Maya?", Evan sussurrou. Maya Brooks, sua namorada da faculdade, a que tinha escapado, a que ele tinha magoado com seu silêncio frio 5 anos antes. Ela parecia exatamente a mesma, exceto que o cabelo estava mais curto agora. Seus olhos castanhos ainda brilhavam quando ela se surpreendia. "Evan." Ela se abaixou para pegar o celular, as mãos tremendo um pouco. Eu não sabia que você morava aqui." O elevador sinalizou atrás dela. 3 menininhos correram para fora, rindo e falando uns por cima dos outros. Todos tinham cerca de 5 anos. Carregavam mochilas e chuteiras de futebol amarradas no pescoço. Os meninos pararam quando viram Evan. 3 pares de olhos o encararam, olhos castanhos, assim como os de Maya. Mas não foi isso que fez o coração de Evan parar. Foram as covinhas. Cada menino tinha a mesma covinha na bochecha esquerda. A mesma covinha que Evan via no espelho todas as manhãs. "Mamãe, quem é ele?", perguntou o menino mais novo. Ele usava óculos e carregava uma pequena bombinha. "Este é o Sr. Haley", disse Maya rapidamente. Sua voz estava tensa. "Ele mora do outro lado do corredor." O menino mais alto deu um passo à frente. Era claramente o líder dos 3. "Ele se parece com a gente", disse ele. Então seu rosto se iluminou com reconhecimento. "É o homem das fotos da mamãe." O rosto de Maya ficou vermelho. "Eli, já chega." Mas Eli não tinha terminado. Ele foi direto até Evan e olhou para ele com olhos curiosos. "Você é nosso papai." O corredor ficou em silêncio. Evan sentiu que não conseguia respirar. Maya parecia querer desaparecer. "Meninos, levem as mochilas para dentro", disse Maya. Sua voz estava calma, mas Evan podia ver o pânico em seus olhos. "Eu já vou." O menino calado de olhos escuros pegou a caixa que Maya havia derrubado. O de óculos ajudou. Mas Eli ficou parado, ainda encarando Evan. "Vamos, Eli", disse o calado gentilmente. "A mamãe precisa trabalhar." Eli finalmente seguiu os irmãos para dentro do apartamento 20B. Evan podia ouvi-los conversando em sussurros animados enquanto desapareciam lá dentro. Maya ficou parada na porta, ainda com o uniforme de entregadora. Parecia exausta. Havia linhas de preocupação ao redor dos olhos que não existiam na época da faculdade. "Obrigada pela indicação", disse ela. Sua voz era educada demais, como se fossem estranhos. Mas eles não eram estranhos. Tinham uma história,
e, aparentemente, tinham 3 menininhos que se pareciam exatamente com Evan. Maya, eu tenho que voltar ao trabalho, disse ela rapidamente. Os meninos precisam jantar e tenho mais 3 entregas hoje à noite. Ela começou a fechar a porta, mas Evan estendeu a mão para detê-la. Podemos conversar? Ele perguntou. Por favor? Maya olhou para ele por um longo momento. Havia mágoa em seus olhos. Mágoa antiga que nunca havia cicatrizado. Hoje não, disse ela finalmente. Eu não consigo. Hoje não. A porta se fechou com um clique suave. Evan ficou parado no corredor vazio, sua mente a mil. 3 meninos, 5 anos de idade, com suas covinhas e os olhos de Maya. Suas pernas tremiam. Ele se encostou na porta e tentou pensar. Maya devia estar grávida quando eles terminaram. Ela deve ter estado, mas ela nunca lhe contou. Por que ela não o contou? Evan se lembrou da última briga deles. Ele tinha medo de compromisso, medo de deixar alguém se aproximar demais. Começou a se afastar, mandando mensagens curtas em vez de ligar, agindo friamente quando Maya tentava falar sobre o futuro deles. Ela parou de tentar depois de algumas semanas. Ele pensou que ela não se importava, mas talvez ela estivesse tentando lhe dizer algo importante, algo que mudaria a vida. Talvez ela estivesse tentando lhe contar sobre os bebês. O elevador sinalizou novamente. Evan olhou para cima e viu outro entregador caminhando em direção à porta de Maya. Este carregava sacolas de supermercado que pareciam pesadas demais. Maya abriu a porta antes que o entregador pudesse bater. Ela devia estar observando pelo olho mágico. Compras para a família Brooks, disse o jovem. Maya estendeu a mão para pegar as sacolas, mas elas estavam mais pesadas do que ela esperava. As alças de plástico arrebentaram e a comida se espalhou por toda a parte. Maçãs rolaram pelo chão do corredor. Uma caixa de biscoitos salgados se abriu. Ai, não, disse Maya. Ela parecia que ia chorar. Evan saiu do apartamento antes que pudesse pensar. Ajoelhou-se e começou a recolher as compras espalhadas. Você não precisa, Maya começou. Está tudo bem, disse Evan. Ele pegou as maçãs e as colocou na única sacola que não havia rasgado. Eu cuido disso. Os meninos apareceram na porta. O de óculos viu a bombinha rolando em direção ao elevador e começou a entrar em pânico. Minha bombinha! Ele sibilou, ofegante. Evan estava mais perto. Ele pegou a bombinha pouco antes de ela rolar para debaixo das portas do elevador. Trouxe-a de volta para o menininho, que estava respirando com dificuldade. Aqui está, disse Evan gentilmente. Você está bem? Precisa usar? O menino balançou a cabeça, mas segurou a bombinha com força contra o peito. Aquele é o Aiden, disse Maya baixinho. Ele tem asma. Essa é a bombinha de resgate dele. Aiden, Evan repetiu. Ele gostou do nome. É um nome forte para um garoto forte. Aiden sorriu um pouco. Sua covinha apareceu. Eu sou o Noah, disse o menino calado. E este é o Eli. Prazer em conhecer todos vocês, disse Evan. Ele falava sério. Aqueles meninos eram lindos, inteligentes, educados, e eles podiam ser seus filhos. O pensamento o atingiu como um raio. Ele podia ser pai. Aqueles 3 meninos incríveis podiam ser seus filhos. Maya terminou de recolher as compras. Ela parecia sobrecarregada. Obrigada, disse ela a Evan. Você não precisava ajudar. Eu quis, disse ele. O elevador sinalizou novamente. O Sr. Cho, o síndico do prédio, saiu. Ele era um senhor gentil e mais velho que sempre tinha um sorriso no rosto. Tudo bem por aqui? Perguntou o Sr. Cho. Só uma sacola de compras que caiu, disse Evan. Já está tudo resolvido. O Sr. Cho olhou para Maya e os meninos. Vocês devem ser nossos novos moradores do 21B. Bem-vindos ao prédio. Obrigada, disse Maya. Ainda estamos nos ajeitando. Se precisarem de alguma coisa é só me avisar, disse o Sr. Cho. Ele olhou para os meninos com suas chuteiras. Tem um parquinho bom a 2 quadras daqui, e a escola de ensino fundamental é bem pertinho. A gente sabe, disse Eli orgulhosamente. Começamos na segunda. O Sr. Cho sorriu. Que legal. Tenho certeza que vocês vão adorar aqui. O senhor entrou de volta no elevador e acenou enquanto as portas se fechavam. Maya se virou para os filhos. Vamos, pessoal. Vamos guardar essa comida e começar o jantar. Os meninos começaram a entrar, mas Eli se virou para Evan. A gente vai te ver de novo? Perguntou ele esperançoso.
Evan olhou para Maya. Ela o observava atentamente, esperando para ver o que ele diria. Eu moro bem do outro lado do corredor, disse Evan para Eli. Então tenho certeza que a gente vai se esbarrar. Que legal! Eli sorriu e correu para dentro. Aiden e Noah acenaram timidamente antes de seguir o irmão. Maya demorou na porta. Evan, eu sei, disse ele rapidamente. Você não me deve explicações. Ainda não. Ela pareceu surpresa com a resposta dele. Mas talvez a gente possa conversar uma hora, ele continuou. Quando você estiver pronta. Quando for bom para você e para os meninos. Maya assentiu lentamente. Talvez. Ela começou a fechar a porta, então parou. Tem um salão neste andar, disse Evan. Se os meninos precisarem de mais espaço para correr enquanto vocês se ajeitam, fica no fim do corredor. Sempre vazio à noite. Obrigada, disse Maya. Sua voz estava mais suave agora. Isso é muito atencioso. Ela fechou a porta suavemente. Evan ficou no corredor por um longo momento, ouvindo os sons vindos do apartamento 20 crianças rindo, a voz de Maya explicando algo sobre a lição de casa, a TV ligando para desenhos animados, sons de família. Evan nunca tinha pensado em ter uma família. Ele estava muito focado no trabalho, com muito medo de se machucar, bom demais em ficar sozinho. Mas agora, ouvindo aqueles sons do outro lado do corredor, algo dentro dele mudou. Algo que ele nunca havia sentido antes. Ele queria fazer parte daquilo. 2 horas depois, Evan ouviu a porta de Maya se abrir. Ele olhou pelo olho mágico e a viu no corredor com os meninos. Eles estavam de pijama e carregavam caixinhas de suco. Ela bateu em sua porta suavemente. Evan abriu, e Eli imediatamente sorriu para ele. A mamãe disse que a gente podia conhecer o salão, Eli anunciou. Quer vir com a gente? Evan olhou para Maya. Ela encolheu os ombros. Eles estão confinados no apartamento há 2 dias, disse ela. Precisam queimar um pouco de energia antes de dormir. Eu adoraria, disse Evan. O salão ficava no fim do corredor. Tinha sofás confortáveis, uma TV grande e janelas do chão ao teto que davam para a cidade. Os meninos correram direto para as janelas para olhar as luzes lá embaixo. Uau! Aiden exclamou, ofegante. Dá para ver tudo daqui de cima. Maya sentou em um dos sofás. Parecia cansada, mas mais relaxada do que antes. Há quanto tempo você mora no prédio? Ela perguntou a Evan. 3 anos, disse ele. Sentou-se em uma cadeira à frente dela, sem querer invadir seu espaço. Comprei a cobertura quando vendi minha primeira empresa. Você está indo bem, disse Maya. Não foi uma pergunta. Tive sorte, disse Evan. Bom timing com investimentos em tecnologia. Maya assentiu. Observou os meninos explorarem a sala, certificando-se de que não tocassem em nada que não deviam. E você? Perguntou Evan. Ainda está fazendo bolos? O rosto de Maya se iluminou um pouco. Em tempo parcial. Trabalho para um aplicativo de entregas durante o dia para pagar as contas, mas faço bolos de casamento nos fins de semana. Isso é incrível, disse Evan. Você sempre foi tão boa nisso. Paga pelos extras, disse Maya. Chuteiras de futebol, festas de aniversário, coisas assim. Evan queria perguntar sobre os meninos, se eram dele, porque ela nunca o havia procurado, mas Maya parecia frágil naquela noite, como se estivesse se segurando por um fio. Mamãe, a gente pode assistir desenho? Noah perguntou. Ele era o calado, mas tinha uma voz doce. Por alguns minutos, disse Maya. Depois precisamos voltar para escovar os dentes. Os meninos se ajeitaram juntos no sofá grande. Eli encontrou o controle remoto e ligou um desenho animado sobre animais falantes. Aiden sentou no meio, com Noah e Eli em cada lado. Compartilharam suas caixinhas de suco e apontaram as partes engraçadas um para o outro. São boas crianças, disse Evan baixinho. Eles são tudo para mim, disse Maya. Sua voz era firme, protetora. Sei que isso é estranho. Sei que você tem perguntas, mas eles vêm em primeiro lugar, sempre. Eu entendo, disse Evan, e ele entendia. O que quer que tivesse acontecido entre ele e Maya 5 anos atrás, aqueles meninos eram inocentes. Eles mereciam ser protegidos. Me mudei para cá há 2 dias, disse Maya de repente. Juro que não sabia que você morava aqui. A Tasha, minha prima, encontrou esta sublocação de última hora. Nosso antigo lugar tinha um problema de mofo. Os meninos estavam ficando doentes. Especialmente Aiden, Evan pensou.
olhando para a bombinha que o menininho mantinha perto de si. Eu acredito em você, disse Evan. Acredita? Maya pareceu surpresa. Por que você mentiria sobre isso? Perguntou Evan. Se você quisesse me encontrar, poderia ter feito. Você sabe meu sobrenome. Você sabe o que eu faço para viver. Os olhos de Maya se encheram de lágrimas, mas ela as piscou rapidamente. Pensei nisso, em te encontrar, mais de uma vez. Mas não o fez. Não. Ela olhou para as mãos. Não fiz. O celular de Evan acendeu na mesa entre eles. O identificador de chamadas mostrava mãe. Ele recusou a ligação sem hesitar. Maya percebeu. Você não precisa ignorar sua família por nossa causa. Não estou ignorando-a por sua causa, disse Evan. Estou ignorando-a porque não quero lidar com o drama dela esta noite. Maya quase sorriu com isso. Algumas coisas nunca mudam. Algumas coisas mudam, disse Evan, olhando para os meninos. Algumas coisas mudam tudo. No sofá, Aiden começou a sibililar um pouco. Maya levantou imediatamente, sentando-se ao lado dele com a bombinha pronta. Apenas respire, querido, disse ela calmamente. Inspira e expira, bem devagar. A respiração de Aiden se acalmou depois de 1 minuto. Ele se encostou ao lado da mãe, cansado do episódio. Devíamos voltar, disse Maya. Já passou da hora de eles dormirem. Os meninos protestaram, mas estavam claramente cansados. Os olhos de Eli estavam pesados e Noah estava bocejando. Podemos voltar amanhã? Eli perguntou a Evan esperançoso. Evan olhou para Maya. Ela hesitou, então assentiu. Se estiver tudo bem para sua mãe, disse Evan. Está tudo bem, disse Maya baixinho. A gente podia tentar manter as coisas normais para eles, enquanto a gente resolve tudo. No corredor fora dos apartamentos, Maya se virou para Evan. Amanhã de manhã, disse ela. Podemos conversar? Só nós dois? Claro, disse Evan. O que você precisar. Tem uma lanchonete na Rua Quinta. Sunrise Diner. Você conhece? Evan assentiu. Ele havia passado por lá muitas vezes, mas nunca havia entrado. Eles têm panquecas boas, disse Maya. Os meninos adoram lá. Podemos nos encontrar às 8, antes de eu levá-los para a matrícula na nova escola. Estarei lá, Evan prometeu. Maya abriu a porta do apartamento. Os meninos abraçaram suas pernas e começaram a falar sobre o dia deles, todos ao mesmo tempo. Obrigada, disse Maya a Evan, por ajudar com as compras, pelo salão, por ser gentil. Obrigado por me deixar passar um tempo com eles, disse Evan. São crianças incríveis. Os olhos de Maya se encheram de lágrimas novamente. Eles são mesmo. Ela fechou a porta suavemente. Evan ficou parado no corredor, ouvindo os sons das rotinas de dormir. Água correndo, dentes sendo escovados, Maya lendo uma história com vozes diferentes para cada personagem. Ele nunca havia imaginado isso. Uma família bem do outro lado do corredor, 3 menininhos que poderiam ser seus filhos. Maya, parecendo mais velha e mais cansada, mas ainda linda, ainda a mulher pela qual ele teve muito medo de lutar 5 anos atrás. Amanhã eles conversariam. Amanhã ele poderia finalmente obter respostas para as perguntas que o mantinham acordado naquela noite. Mas naquela noite, ele apenas ficou no corredor e ouviu os sons da família que ele poderia ter tido o tempo todo, a família da qual ele ainda poderia ter uma chance de fazer parte, se fosse corajoso o suficiente para tentar. Pela manhã, ele descobriria se Maya o deixaria conquistar essa chance. Na manhã seguinte, Evan chegou à lanchonete Sunrise 15 minutos adiantado. Ele escolheu uma cabine no canto dos fundos onde poderiam conversar em particular, pediu um café e esperou. Maya chegou pontualmente às 8 com os 3 meninos. Eles estavam vestidos para a visita à escola, calças caqui e camisas polo. O cabelo deles estava penteado e cada um carregava uma pequena mochila. Senhor Evan, Eli exclamou quando o viu. Ele correu para a cabine e se sentou em frente a Evan sem ser convidado. Maya o seguiu com Aiden e Noah. Desculpe, disse ela. Não consegui uma babá com tão pouco aviso. Não tem problema, disse Evan. Ele falava sério. Ele queria conhecer melhor os meninos de qualquer forma. A gente pode sentar com o Sr. Evan? Aiden perguntou educadamente. Maya assentiu, e os meninos se ajeitaram na cabine. Eli ficou em frente a Evan. Aiden e Noah sentaram um de cada lado de Maya. A garçonete veio com os cardápios e livros de colorir para as crianças.
O crachá dela dizia Dolores, e ela tinha um sorriso acolhedor. O que posso trazer para vocês? Ela perguntou. Panquecas, ele disse imediatamente. Panquecas de mirtilo, Aiden acrescentou suavemente. Só panquecas normais para mim, disse Noah, com bastante calda. Maya pediu ovos e torrada. Evan pediu panquecas também. Já que estamos aqui, ele pensou. E achocolatado para todo mundo? Dolores perguntou aos meninos. Eles assentiram ansiosamente. Dolores piscou e se afastou. Então, disse Maya, assim que os meninos estavam ocupados com seus livros de colorir, provavelmente devíamos estabelecer algumas regras básicas. Regras? Eli levantou os olhos do seu desenho do que parecia ser um dinossauro. Que tipo de regras? Regras de adulto, disse Maya gentilmente, sobre como todos nós seremos vizinhos e amigos. Regra número 1, disse Evan, olhando para os meninos. Nada de correr no corredor. O Sr. Shaw não gosta de barulho. Regra número 2, Maya continuou. Sempre perguntar antes de pegar algo emprestado. Regra número 3, Aiden disse seriamente. Sempre andar com sua bombinha. Seus irmãos assentiram em concordância. Claramente, esta era uma regra familiar que todos sabiam de cor. Que outras regras devemos ter? Evan perguntou. Seja gentil, Noah disse baixinho. Essa é a regra mais importante. O peito de Evan apertou. Este menininho era tão atencioso, tão sábio para 5 anos de idade. Essa é uma regra perfeita, disse Evan. Ser gentil é sempre o certo. As panquecas chegaram e os meninos atacaram com entusiasmo. Ele imediatamente começou a separar os mirtilos e a entregá-los a Aiden, que era aparentemente o amante de mirtilos da família. Noah cortou cuidadosamente suas panquecas em quadrados perfeitos antes de adicionar calda. Cada um tem o seu jeito de fazer as coisas, disse Maya, observando-os com carinho. Me fala sobre eles, Evan disse baixinho. O que eu devia saber? Maya olhou para ele cuidadosamente, como se tentasse decidir o quanto compartilhar. Aiden é o preocupado, disse ela finalmente. Ele pensa em tudo. A asma o deixa cauteloso, mas ele também é naturalmente cuidadoso. Ele adora livros e faz 1 milhão de perguntas. Evan observou Aiden comendo seus mirtilos metodicamente, um de cada vez. Noah é meu observador silencioso, Maya continuou. Ele percebe tudo, mas não fala muito até realmente pensar sobre isso. Ele é o pacificador quando os irmãos brigam. E o Eli? Maya sorriu. Eli é meu pequeno líder. Ele é destemido, mandão, e acha que pode consertar qualquer coisa. Ele faz amigos por onde quer que vá. Percebo isso, disse Evan, observando Eli conversar com Dolores enquanto ela reabastecia o achocolatado deles. E o pai deles? Evan perguntou baixinho. A pergunta que ele estava morrendo de vontade de fazer. O rosto de Maya ficou imóvel. Os meninos estavam distraídos com a comida, não prestando atenção à conversa dos adultos. O que tem ele? Ela perguntou cuidadosamente. Você está. Ele está. Evan não sabia como perguntar o que queria saber. Ele não está presente, disse Maya firmemente. Somos só eu e os meninos. Sempre fomos só eu e os meninos. Por escolha? Evan perguntou. Maya olhou para os ovos. É complicado. Antes que Evan pudesse fazer mais perguntas, Eli anunciou que havia terminado de comer. Os outros meninos o seguiram, embora tivessem comido apenas metade das panquecas. Certo, pessoal, disse Maya. Precisamos ir para a escola para a visita de vocês. O Sr. Evan pode vir? Eli perguntou esperançoso. Maya hesitou. O Sr. Evan provavelmente tem trabalho a fazer. Não tenho, Evan disse rapidamente. Quer dizer, tenho, mas nada que não possa esperar. Se você não se importar que eu vá junto. Por favor, mamãe. Aiden perguntou baixinho. Ele podia ver nossa nova escola. Maya olhou para Evan por um longo momento. Você realmente quer vir à matrícula da escola fundamental? Eu realmente quero, disse Evan. E ele falava sério. Certo, disse Maya finalmente, mas só até a escola. Depois disso, preciso levá-los para casa para o almoço e você provavelmente precisa voltar ao trabalho. Fechado, disse Evan. Enquanto caminhavam para a escola, Evan carregava a mochila de Eli, que parecia pesar mais do que um menino de 5 anos. Os meninos conversavam animadamente sobre a antiga escola e se perguntavam como seria a nova. O parquinho vai ser grande? Aiden perguntou. Eles vão ter futebol? Eli quis saber.
As outras crianças vão ser legais? Noah perguntou baixinho. Tenho certeza que será tudo maravilhoso, disse Maya. Mas Evan podia ouvir a preocupação em sua voz. Mudar de casa era difícil para as crianças. Recomeçar era assustador. A escola de ensino fundamental era um lindo prédio de tijolos com um grande parquinho e murais coloridos nas paredes. A professora Delgado, a professora do jardim de infância, os encontrou na secretaria. Vocês devem ser os meninos Brooks, ela disse, com um sorriso caloroso. Ouvi coisas maravilhosas sobre vocês da escola anterior. Os meninos ficaram perto de Maya, subitamente tímidos no novo ambiente. E o senhor deve ser o pai, a professora Delgado disse a Evan. Evan congelou. O rosto de Maya ficou vermelho. Ah, não, Maya disse rapidamente. Este é o nosso vizinho, Sr. Hale. Ele está nos ajudando hoje. A professora Delgado pareceu confusa, mas sorriu educadamente. Bem, é maravilhoso que vocês tenham vizinhos tão prestativos. A visita correu bem. Os meninos gostaram da sala de aula, especialmente do cantinho de leitura e dos materiais de arte. O parquinho era grande o suficiente para futebol, o que deixou Eli feliz. Havia uma biblioteca silenciosa, onde Noah podia ler no tempo livre. Vai ter outras crianças com bombinha? Aiden perguntou à professora Delgado sério. Ah, sim, ela disse. Temos vários alunos com asma. A enfermeira é muito experiente e todos os professores sabem como ajudar se vocês precisarem. Aiden relaxou visivelmente. Enquanto voltavam para o prédio, os meninos correram à frente na calçada, ficando onde Maya pudesse vê-los, mas queimando energia. Obrigada, Maya, disse a Evan, por ter vindo hoje. Isso os ajudou a se sentirem menos nervosos para a segunda-feira. Obrigado por me deixar vir, Evan disse. A professora Delgado parece ótima. Ela parece mesmo. Maya fez uma pausa. Evan, sobre o que ela disse, presumindo que você fosse o pai deles. Tudo bem, Evan disse rapidamente. Eu sei que é complicado. Sabe mesmo? Maya perguntou. Ela parou de andar e olhou diretamente para ele. Você realmente sabe o quão complicado isso é. Evan parou também. Os meninos ainda estavam visíveis, mas fora do alcance da voz, examinando algo interessante na calçada. Me diga, ele falou. Me ajude a entender. Maya respirou fundo. 5 anos atrás, quando terminamos, tentei entrar em contato com você. Várias vezes. O que você quer dizer? Liguei. Mandei mensagens. Até fui ao seu apartamento uma vez. A voz de Maya estava baixa, mas firme. Você nunca respondeu. E quando você respondia às mensagens, era frio, como se mal pudesse esperar para se livrar de mim. O coração de Evan gelou. Ele se lembrou daquelas semanas depois do término. Ele tinha sentido medo, raiva e mágoa. Ele ignorou as ligações dela porque achou que ela ia gritar com ele. Ele manteve as mensagens curtas porque não confiava em si mesmo para não implorar para que ela o aceitasse de volta. O que você estava tentando me dizer? Ele perguntou, embora já soubesse. Eu estava grávida, Maya disse simplesmente. De 3 meses, trigêmeos. E eu estava com medo e sozinha e precisava da pessoa que disse que me amava. Evan sentiu como se o chão estivesse sumindo sob os seus pés. Maya, mas você tinha terminado comigo, ela continuou. Você deixou isso bem claro. Então eu parei de tentar. Eu não tinha terminado com você, Evan disse desesperadamente. Eu estava com medo. Achei que você merecia alguém melhor que eu. Pensei que se eu me afastasse, doeria menos quando você percebesse que eu não era bom o suficiente. Maya riu, mas não foi um som feliz. Bem, doeu do mesmo jeito. Muito. Por que você não tentou de novo? Mais tarde, quando os meninos nasceram, orgulho, Maya disse honestamente, e medo. Você tinha deixado claro que não queria nada comigo. Eu não ia forçar você a ser pai. Eles ficaram em silêncio por um momento. Os meninos tinham encontrado um inseto interessante e estavam se revezando para olhá-lo através dos óculos de leitura de Aiden. Eu sinto muito, Evan disse finalmente. Sinto muito mesmo, Maya, por tudo, por ter sido um covarde, por ter feito você pensar que eu não me importava, por ter perdido, ele gesticulou em direção aos meninos, por ter perdido tudo. Os olhos de Maya se encheram de lágrimas. Eu também sinto muito, por não ter tentado mais, por fazer suposições, por deixar o orgulho vencer. Para onde vamos a partir daqui? Evan perguntou. Maya enxugou os olhos
e endireitou os ombros. Eu não sei, ela disse honestamente, mas eles são seus filhos, Evan. Biologicamente, pelo menos. Eles têm suas covinhas, e seu jeito teimoso, e a sua mania de pensar em tudo 2 vezes antes de agir. Seus filhos. As palavras atingiram Evan como um golpe físico. Ele era pai. Ele tinha 3 filhos lindos, inteligentes e engraçados. Posso... Evan começou, então parou. Não quero presumir nada, não quero forçar. Mas posso fazer parte da vida deles? Posso tentar ser o pai que eles merecem? Maya olhou para ele por um longo momento. Eles precisam de estabilidade, ela disse finalmente. Precisam de consistência. Já passaram por mudanças demais com a mudança e a escola nova. Se você vai fazer parte disso, tem que estar completamente envolvido. Você não pode mudar de ideia se ficar difícil. Não vou mudar de ideia, Evan disse. Eu quero isso. Eu os quero. Quero ser o pai que deveria ter sido desde o início. Mãe, Eli chamou da calçada. O inseto tem bolinhas. Já vou, Maya respondeu. Ela olhou para Evan mais uma vez. Ok, ela disse baixinho. Podemos tentar. Devagar. Com cuidado. Pelo bem deles. Obrigado, Evan disse. Obrigado por me dar uma chance. Enquanto caminhavam o resto do caminho para casa, Evan sentiu como se seu mundo inteiro tivesse mudado. Ele era pai. Ele tinha uma família. Não era como ele imaginou que aconteceria, mas era real. E talvez, se ele fosse muito cuidadoso e muito paciente, ele pudesse conquistar seu lugar nesta família linda e complicada do outro lado do corredor. Talvez não fosse tarde demais, afinal. A chuva começou naquela tarde, enquanto os meninos faziam a lição de casa na mesa da cozinha de Maya. Gotas grandes batiam nas janelas e trovões retumbavam à distância. Eu amo tempestades, Eli anunciou, tirando os olhos de sua folha de matemática. São emocionantes. São barulhentas. Noah disse baixinho, cobrindo os ouvidos quando o trovão ficou mais alto. Aiden apenas apertou um pouco mais sua bombinha. Mudanças no tempo às vezes dificultavam sua respiração. Maya estava na cozinha preparando lanches quando as luzes piscaram. Depois, elas se apagaram completamente. Mãe, os 3 meninos chamaram de uma vez. Está tudo bem, Maya, disse calmamente, apalpando o caminho até a lanterna que guardava na gaveta da cozinha. Apenas uma queda de energia. Teremos luzes de volta em breve. Mas ela não tinha tanta certeza. A tempestade estava piorando e as luzes de emergência do prédio ainda não tinham entrado em ação. Houve uma batida suave na porta. Maya olhou pelo olho mágico e viu Evan segurando uma lanterna grande. Ele estava com o celular na mão, provavelmente usando a luz da tela. Ela abriu a porta. O zelador do prédio disse para todos ficarem em seus andares até a tempestade passar, Evan disse. A energia acabou no quarteirão inteiro. Pode levar algumas horas. Algumas horas? Maya sentiu uma pontada de preocupação. Os meninos não gostavam de ficar presos dentro de casa por muito tempo, especialmente quando não podiam assistir TV ou jogar no tablet. Eu tive uma ideia, Evan disse. Que tal fazermos um piquenique dentro de casa? Tenho lanternas a pilha e bastante comida. Os meninos podiam se espalhar na minha sala. Maya hesitou. Passar mais tempo com Evan parecia perigoso. Ela estava começando a gostar de tê-lo por perto e isso a assustava. Mas os meninos já estavam começando a ficar agitados no apartamento escuro. Por favor, mãe? Eli chamou da mesa da cozinha. Um piquenique parece divertido. Com lanternas? Aiden acrescentou, esperançoso. Maya olhou para Evan. Ele estava se esforçando tanto para ajudar, para estar presente. Talvez ela pudesse confiar nele com essa pequena coisa. Ok, ela disse. Deixa eu pegar uns sanduíches da nossa geladeira antes que tudo esquente. 20 minutos depois, todos estavam sentados em cobertores na sala de estar de Evan. Lanternas a pilha projetavam uma luz quente pelo ambiente, tornando tudo aconchegante em vez de assustador. Os meninos nunca tinham visto um apartamento tão grande ou tão chique, mas Evan tinha guardado tudo o que era quebrável e disse para eles se sentirem em casa. Isso é como acampar, Noah disse, mordendo seu sanduíche de pasta de amendoim e geleia. Só que melhor, Eli acrescentou, porque não estamos dormindo no chão. Aiden estava quieto, mas parecia relaxado. A luz suave das lanternas era mais fácil para seus olhos do que as lâmpadas fortes do teto no apartamento de Maya. Vocês acampam muito? Evan perguntou aos meninos.
Fomos uma vez com a amiga da mamãe, Tasha, Eli disse. Mas o Aiden ficou doente com a fumaça da fogueira. Só um pouquinho doente, Aiden disse rapidamente. Ele não gostava que as pessoas se preocupassem com a asma dele. Fumaça incomoda muita gente, Evan disse com naturalidade. Eu também não gosto. Aiden sorriu com isso. Era bom ouvir que ele não era o único. E o senhor, Sr. Evan? Noah perguntou educadamente. Gosta de acampar? Nunca fui, Evan admitiu. Sou mais do tipo que prefere hotel. Nunca foi acampar? Eli estava maravilhado. Nenhuma vez? Não. Talvez vocês possam me ensinar um dia. Os meninos trocaram olhares animados. Ensinar algo novo a um adulto parecia divertido. Enquanto comiam o jantar de piquenique, Evan perguntou aos meninos sobre a antiga escola deles, seus amigos e suas coisas favoritas de fazer. Ele ouviu atentamente as respostas e fez perguntas de acompanhamento que mostravam que ele estava realmente prestando atenção. Maya se viu relaxando enquanto o observava com seus filhos. Ele não estava se esforçando demais ou falando com eles de cima para baixo. Ele estava apenas presente, interessado, gentil. Mãe, podemos contar histórias de fantasma? Eli perguntou depois que terminaram de comer. Não assustadoras, Maya disse rapidamente, olhando para Noah, que não gostava de se assustar. Que tal histórias de aventura, então? Evan sugeriu. Cada pessoa conta uma parte da história, e nós vamos adicionando. Sim, os três meninos disseram de uma vez. Evan começou com uma história sobre 3 bravos exploradores que descobriram uma ilha mágica. Eli adicionou piratas com papagaios amigáveis. Noah contribuiu com um tesouro escondido que se revelou ser uma biblioteca cheia de livros falantes. Aiden imaginou que os livros podiam te ensinar qualquer coisa que você quisesse saber apenas tocando neles. Maya adicionou uma velha sábia que morava na ilha e ajudava os visitantes a encontrar exatamente o que precisavam. Os meninos adoraram essa virada. E o senhor, Sr. Evan? Aiden perguntou. O que acontece depois? Evan pensou por um momento. Os 3 exploradores perceberam que o verdadeiro tesouro não era ouro ou joias. Era a aventura que haviam compartilhado juntos e os amigos que fizeram pelo caminho. Esse é um bom final, Noah disse baixinho. Esse é um final perfeito, Maya concordou, olhando para Evan com surpresa. Ela não esperava que ele entendesse o que importava para os meninos, mas ele estava aprendendo rápido. As luzes piscaram e acenderam exatamente quando eles estavam terminando a história. Os meninos gemeram de decepção. Ah, o piquenique acabou, ele disse tristemente. Poderíamos fazer piqueniques em outras vezes, Evan disse cuidadosamente. Se sua mãe disser que tudo bem, Maya se viu assentindo. Talvez pudéssemos. Às vezes, enquanto arrumavam os cobertores e as lanternas, Aiden começou a chiar um pouco. A empolgação e a mudança na pressão do ar da tempestade estavam afetando sua respiração. Maya imediatamente entrou no modo mãe, preparando a bombinha e ajudando-o a se sentar. Apenas respire, querido, ela disse calmamente. Bem devagar. Evan observou em silêncio enquanto Maya lidava com a situação com facilidade prática. Ele não tentou ajudar ou oferecer conselhos, apenas garantiu que os outros meninos permanecessem calmos e deu a Maya o espaço de que ela precisava. Depois de alguns minutos, a respiração de Aiden voltou ao normal. Melhor? Maya perguntou. Aiden assentiu. A tempestade às vezes dificulta. Eu sei, meu amor. Você foi ótimo. Evan nos acompanhou até a porta de Maya quando era hora de ir. Os meninos estavam cansados, mas felizes. Obrigada, Maya, disse a Evan. Isso foi muito bom. Os meninos se sentiram seguros. Eles estavam seguros, Evan disse, simplesmente. Sempre estarão seguros comigo. Algo na voz dele fez Maya olhá-lo mais de perto. Havia uma certeza tranquila ali que ela nunca tinha ouvido dele antes. Como se ele tivesse tomado uma decisão e pretendesse cumpri-la. Boa noite, Sr. Evan. Os meninos chamaram enquanto entravam. Boa noite, meninos, Evan respondeu. Bons sonhos. Maya demorou na porta por um momento depois que os meninos foram escovar os dentes. Evan, ela disse baixinho. Posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. O que você disse à professora Delgado hoje, quando ela presumiu que você era o pai deles? Você não a corrigiu na hora. Evan ficou em silêncio por um longo momento. Eu não quis, ele admitiu. Por um segundo, eu gostei da sensação,
de ser visto como o pai deles. O coração de Maya deu um pulo diferente no peito. E agora? Como você se sente agora? Agora eu quero merecer, Evan disse, o direito de ser chamado de pai deles. Eu sei que tenho um longo caminho pela frente, mas quero tentar. Maya assentiu lentamente. Eles precisam de consistência, Evan. Precisam saber que podem contar com você. Podem, Evan disse. Eu prometo que podem. Depois que Maya fechou a porta, Evan ficou no corredor por alguns minutos, ouvindo os sons da rotina de dormir. Água correndo para escovar os dentes, Maya lendo uma história com vozes diferentes para cada personagem, os meninos gargalhando nas partes engraçadas. Pela primeira vez em anos, Evan não se sentiu sozinho em seu apartamento grande e silencioso. Ele sentiu que fazia parte de algo maior que ele mesmo. Ele sentiu que fazia parte de uma família. Na manhã seguinte, Evan estava esperando no saguão quando Maya e os meninos desceram para a caminhada até a escola. Ele tinha 3 pequenas caixas nas mãos. O que são essas coisas? Eli perguntou imediatamente. Estojos para bombinha reserva, Evan disse, entregando um a cada menino. Aiden, o seu tem seu nome e prende na sua mochila. Noah e Eli, os de vocês são só para praticar, para vocês saberem como ajudar se o Aiden precisar. Os olhos de Maya se arregalaram. Aiden olhou para o pequeno estojo azul com seu nome escrito em letras cuidadosas. Isso é para mim? Ele perguntou baixinho. Se sua mãe disser que tudo bem, Evan disse, olhando para Maya. Maya pegou o estojo e o examinou. Era bem feito e tinha um clipe que se prenderia com segurança à mochila de Aiden. Ter uma bombinha reserva na escola lhe daria tranquilidade. Obrigada, ela disse a Evan. Isso é muito gentil da sua parte. Mas eu não posso... Não podemos te pagar agora. Não quero que você me pague, Evan disse. Não é sobre dinheiro. É sobre manter o Aiden seguro. Maya hesitou. Aceitar a ajuda de Evan parecia ultrapassar um limite. Como admitir que precisava dele? É só uma reserva, Evan disse gentilmente. Você ainda é a mãe dele. Você ainda é quem cuida dele. Isso é apenas uma rede de segurança extra. Por favor, mãe, Aiden perguntou esperançoso. Eu prometo que vou ter cuidado com ele. Maya olhou para o rosto esperançoso de seu filho mais novo e tomou uma decisão. Ok, mas isso não muda nada, Evan. Não é uma promessa de nada mais. Eu sei, Evan disse. Eu só quero ajudar. No caminho para a escola, os meninos tagarelaram sobre seu primeiro dia na escola nova. Eli estava animado para fazer novos amigos. Noah estava nervoso para achar o banheiro e a biblioteca. Aiden estava preocupado em contar à professora sobre sua bombinha. A professora Delgado já sabe da sua asma, Maya o lembrou. E a enfermeira da escola tem as informações do seu remédio. Mas e se ela esquecer? Aiden perguntou. Ela não vai esquecer, Evan disse confiante. Os professores são muito bons em lembrar coisas importantes sobre seus alunos. E se ela esquecer, você pode lembrar. Lá. É para isso que serve a bombinha reserva. Aiden sorriu e tocou o estojo azul preso à sua mochila. Ter um plano B sempre o fazia se sentir melhor. Na escola, outros pais estavam deixando seus filhos. Alguns olharam curiosamente para Evan caminhando com Maya e os meninos, mas ninguém disse nada. A professora Delgado estava na porta da sala de aula, cumprimentando cada aluno com um sorriso caloroso. Meninos Brooks, ela disse alegremente. Estão prontos para o primeiro dia? Sim, senhora, eles disseram em uníssono, do jeito que Maya os havia ensinado a responder aos adultos. Aiden, tem um lugar especial para sua mochila, bem ao lado da ficha de contato da enfermaria, a professora Delgado disse, e há um sistema de duplas para o recreio. Então você sempre terá alguém para ajudar se precisar. Os ombros de Aiden relaxaram. Essa professora realmente entendia sobre a asma dele. Mãe, pode ir agora, Eli disse, subitamente ansioso para começar sua aventura. Vamos ficar bem. Maya riu, apesar de si mesma. Seu filho destemido de 5 anos estava pronto para conquistar o jardim de infância. Ela abraçou cada menino para se despedir, lembrando-os de serem bons ouvintes e de levantar a mão se precisassem de ajuda. Eu pego vocês às 3, ela disse a eles. O senhor Evan pode vir também? Noah perguntou, esperançoso. Maya olhou para Evan. Se ele quiser, e se não tiver trabalho a fazer. Eu quero, Evan disse. Estarei aqui. Enquanto se afastavam da escola, Maya sentiu a familiar preocupação que vinha com deixar seus filhos em um lugar novo, mas ela também sentiu algo mais.
Alívio. Pela primeira vez em 5 anos, ela não estava fazendo isso completamente sozinha. Eles vão ficar bem, Evan disse, percebendo sua expressão preocupada. Eu sei, Maya disse. Eu só me preocupo com tudo. É o meu trabalho. Não precisa ser só o seu trabalho, Evan disse cuidadosamente. Maya parou de andar e olhou para ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que estou aqui, Evan disse. Não vou a lugar nenhum. Se você me permitir, quero ajudar a carregar um pouco dessa preocupação. Maya sentiu lágrimas pinicar os olhos. Ela estava carregando tudo sozinha por tanto tempo que tinha esquecido como era ter alguém se oferecendo para ajudar. Não sei como compartilhar isso, ela disse honestamente. Eu fui a única responsável por eles a vida inteira. Tomo todas as decisões. Lido com todos os problemas. Não sei como deixar outra pessoa entrar. Podemos descobrir juntos, Evan disse. Devagar, um dia de cada vez. Maya enxugou os olhos e começou a andar novamente. Você continua dizendo isso. Devagar. Porque eu falo sério, Evan disse. Não estou tentando te apressar ou te empurrar para algo para o qual você não está pronta. Só quero uma chance de provar que estou sério sobre isso. Eles caminharam em um silêncio confortável por alguns quarteirões. Maya estava pensando no que Evan havia dito, sobre compartilhar a preocupação e a responsabilidade. Parecia maravilhoso e aterrorizante ao mesmo tempo. Posso te perguntar uma coisa? Maya disse ao chegarem ao prédio deles. Claro. Por que agora? Por que você está subitamente pronto para ser pai? 5 anos atrás, você nem conseguia se comprometer com um relacionamento. Evan ficou em silêncio por tanto tempo que Maya pensou que ele não ia responder. Mas finalmente, ele falou. 5 anos atrás, eu tinha medo de falhar, ele disse. Pensei que se eu não tentasse, não poderia errar. Mas vendo aqueles meninos, vendo o que eu perdi, percebi que não tentar é falhar. Eu falhei com eles antes mesmo de nascerem. Ele olhou para Maya com os olhos cheios de arrependimento. Eu não posso mudar o passado. Não posso te devolver aqueles 5 anos de criá-lo sozinha, mas posso te prometer que não sou mais aquele garoto assustado. Quero ser o pai que eles merecem, mesmo que isso signifique arriscar me machucar. Maya sentiu algo mudar dentro do peito. Este não era o mesmo Evan que ela conheceu na faculdade. Este era mais velho, mais estável, mais certo do que queria. Ok, ela disse baixinho. Ok, o quê? Ok. Podemos tentar isso. Podemos tentar compartilhar um pouco da responsabilidade. Mas tem que haver regras. Estou ouvindo. Nenhuma grande decisão sem falar comigo primeiro, Maya disse. Nenhuma promessa aos meninos que você talvez não consiga cumprir. E se isso ficar muito difícil, se você decidir que não tem mais jeito para isso, você tem que me dizer antes de simplesmente sumir. Concordo com tudo isso, Evan disse. E eu também tenho uma regra. Qual? Você tem que realmente me deixar ajudar. Não apenas dizer que vai, mas realmente me deixar entrar. Me deixar aprender a ser o pai deles. Maya respirou fundo. Essa é a mais assustadora. Eu sei, Evan disse, gentilmente. Mas nós dois estamos com medo. Talvez possamos ter medo juntos. Maya quase sorriu com isso. Talvez possamos. Enquanto entravam no elevador, o celular de Maya vibrou com uma mensagem da prima Tasha. Como foi a ida para a escola no primeiro dia? Você chorou? Maya respondeu digitando. Ainda não. Mas o dia está apenas começando. Evan leu por cima do ombro dela e riu. Tasha é sua prima, certo? Aquela que achou este apartamento? Ela também é minha melhor amiga e tia dos meninos e minha guarda-costas pessoal, Maya disse. Ela é muito protetora conosco. Eu gostaria de conhecer lá direito, um dia, Evan disse. Se ela é importante para você e para os meninos, então ela é importante para mim também. Maya olhou para ele com surpresa. Você quer conhecer minha prima superprotetora, que provavelmente vai te interrogar e ameaçar se você nos machucar? Absolutamente, Evan, disse sem hesitação. Maya balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Você realmente é diferente do que costumava ser. Espero que sim, Evan disse. O antigo eu perdeu a melhor coisa que já lhe aconteceu. Não vou cometer esse erro 2 vezes. O elevador apitou no andar deles. Enquanto caminhavam para seus apartamentos, Maya sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Talvez, só talvez, isso pudesse dar certo. Talvez os filhos dela pudessem ter um pai. Talvez ela pudesse ter um parceiro.
Talvez eles pudessem ser uma família de verdade. Era assustador e maravilhoso, e completamente aterrorizante. Mas pela primeira vez em 5 anos, Maya estava pronta para correr o risco. Às 3 horas, Maya e Evan esperavam do lado de fora da escola. Maya havia terminado suas entregas cedo, e Evan tinha reorganizado suas reuniões da tarde. Você não precisava ter vindo, disse Maya, mas estava sorrindo. Eu queria ver como foi o primeiro dia deles, disse Evan. Além disso, prometi ao Noah que estaria aqui. Quando as portas da escola se abriram, as crianças saíram como confetes coloridos. Maya avistou seus filhos imediatamente. Eles vinham andando juntos, com Eli na frente, como de costume. Mãe, senhor Evan, Eli chamou, correndo em direção a eles com a mochila balançando. Como foi? Perguntou Maya, ajoelhando-se para abraçar os 3 meninos. Incrível, disse Eli. Fiz 4 amigos novos, jogamos futebol no recreio e ganhei uma estrela dourada por saber todas as minhas letras. Que maravilha, querido, disse Maya, mas estava olhando para Noah e Aiden, que estavam mais quietos. E vocês? Perguntou Evan gentilmente. Foi legal, disse Noah. A biblioteca é bem grande. E a bibliotecária disse que eu podia pegar 3 livros emprestados toda semana. E você, Aiden? Perguntou Maya. A professora Delgado lembrou da minha bombinha, disse Aiden orgulhoso. E quando fiquei nervoso na aula de matemática, ela me deixou segurar o estojinho reserva. Isso me fez sentir melhor. O coração de Maya apertou. Seu menino cuidadoso e ansioso tinha conseguido passar pelo primeiro dia em uma escola nova. Tenho muito orgulho de vocês, disse ela, abraçando-os novamente. Podemos ir ao parquinho? Perguntou Eli. A professora Delgado disse que tem um bom por aqui. Maya olhou para Evan. Você tem tempo? Tenho todo o tempo do mundo, disse Evan. O parquinho ficava a 2 quadras e era muito maior do que o perto do apartamento antigo deles. Havia balanços, escorregadores e uma estrutura de escalada que parecia um castelo. Os meninos correram direto para os balanços. Maya e Evan sentaram-se em um banco próximo, de onde podiam ficar de olho neles. Eles parecem felizes, observou Evan. São resilientes, disse Maya. Tiveram que ser. Evan observou Aiden navegar cuidadosamente pela estrutura de escalada, sem pressa e testando cada passo antes de avançar. Ele é cuidadoso, disse Evan. Ele precisa ser, Maya respondeu. Um ataque de asma forte, quando ele tinha 3 anos, ensinou a ele que seu corpo tem limites. Isso deve ter sido assustador para você. Aterrorizante, Maya admitiu. Dorme no quarto dele por 2 semanas depois que voltamos do hospital. Evan sentiu uma pontada de culpa. Ele deveria ter estado lá. Ele deveria ter sido quem ficou acordado a noite toda, preocupado, observando e ajudando. Me desculpe, disse ele baixinho. Sinto muito que você tenha passado por isso sozinha. Não estava completamente sozinha, disse Maya. A Tasha estava lá, e minha vizinha, Dona Patterson, costumava cuidar dos meninos quando eu precisava trabalhar, e eles estavam doentes demais para a creche. Parece que você construiu um bom sistema de apoio. Eu tive que fazer isso, disse Maya simplesmente. Mães solteiras não têm o luxo de desmoronar. Evan ficou em silêncio por um momento, observando os filhos brincar. Eli estava ensinando a outras 2 crianças um jogo complicado que envolvia correr e pular. Noah empurrava uma menininha no balanço, certificando-se de que ela estava segura. Aiden descia cuidadosamente pelo menor escorregador, verificando se ninguém mais queria ir primeiro. Eles são bons meninos, disse Evan. Os melhores meninos, concordou Maya. Às vezes, olho para eles e me pergunto como tive tanta sorte. Você os criou muito bem, disse Evan. O que quer que eu tenha perdido, quaisquer que sejam os erros que cometi, você fez o certo por eles. Maya sentiu as lágrimas virem aos olhos. Fiz o meu melhor. Seu melhor foi mais do que suficiente, disse Evan com firmeza. Olhe para eles. São confiantes, gentis, inteligentes e engraçados. Isso é tudo mérito seu, Maya. Uma bola de futebol rolou até os pés deles. Eli correu para pegá-la, mas em vez de voltar para o jogo, sentou-se no chão em frente ao banco deles. Já está cansado? Perguntou Maya, surpresa. Eli nunca ficava sem energia. Não, disse Eli. Só queria perguntar uma coisa ao Sr. Evan. O que é, amigão? Perguntou Evan. Você vai continuar vindo nos buscar na escola?
Evan olhou para Maya, que assentiu levemente. Vocês gostariam que eu viesse? Perguntou Evan. Sim, disse Eli imediatamente. É mais divertido quando você está aqui. Então continuarei vindo, prometeu Evan, contanto que sua mãe diga que está tudo bem. E quando esfriar? Perguntou Aiden, aparecendo ao lado de Eli. E quando chover? Eu ainda estarei lá, disse Evan. Trarei um guarda-chuva. E quando estivermos doentes? Perguntou Noah, juntando-se aos irmãos. A mamãe fica em casa com a gente quando estamos doentes. Se vocês estiverem doentes demais para ir à escola, então eu também ficarei em casa, disse Evan. Se sua mãe precisar de ajuda. O coração de Maya deu aquele pulo engraçado de novo. A ideia de ter um apoio quando os meninos estivessem doentes era quase boa demais para acreditar. E o Natal? Perguntou Eli. E os aniversários? E quando a gente perde um dente? Tudo, disse Evan seriamente. Quero estar presente em tudo, nas coisas divertidas, nas coisas difíceis e nas coisas comuns também. Promete? Perguntou Aiden baixinho. Evan olhou para Maya mais uma vez. Ela respirou fundo e assentiu. Eu prometo, disse Evan aos filhos. Os meninos sorriram e correram de volta para seus jogos, satisfeitos com a resposta. Você acabou de fazer uma promessa bem grande, disse Maya baixinho. Eu sei, disse Evan, e quis dizer cada palavra. Sentaram-se em um silêncio confortável, observando os filhos brincar enquanto o sol da tarde filtrava pelas árvores. Pela primeira vez em muito tempo, Maya se permitiu imaginar como seria compartilhar a carga, ter outra pessoa que se preocupasse com lição de casa, joelhos ralados e histórias de ninar. Parecia perigoso esperar por tanta felicidade, mas sentada ali, vendo Evan observar os meninos com tão óbvio amor e orgulho, Maya pensou que talvez valesse a pena o risco, talvez eles pudessem ser uma família de verdade. O pensamento deveria tê-la aterrorizado. Em vez disso, pela primeira vez em anos, encheu-a de algo que parecia estranhamente alegria. 2 semanas após o início da nova rotina, tudo estava indo melhor do que Maya ousara esperar. Evan buscava os meninos na escola todas as terças e quintas. Ele jantava com eles 2 vezes por semana, até ajudava com as histórias de ninar, fazendo vozes engraçadas que faziam os meninos gargalharem. Maya estava começando a relaxar, começando a acreditar que aquilo realmente poderia dar certo. Foi quando tudo ficou complicado. Tudo começou com a foto. Maya voltava do supermercado quando notou a Dona Chen, do mesmo corredor, tirando fotos com o celular. A princípio, Maya pensou que ela estava apenas fotografando as flores bonitas no saguão, mas então ela viu o que Dona Chen estava realmente olhando. Evan estava de joelhos no corredor, ajudando Eli a amarrar as chuteiras de futebol. Noah e Aiden estavam sentados ao lado deles, esperando a vez. Pareciam uma família de verdade. O celular de Dona Chen clicou novamente. O estômago de Maya gelou. Ela conhecia aquele olhar. Já o tinha visto antes em seu apartamento antigo, quando vizinhos curiosos decidiam que a vida dela era o entretenimento deles. Com licença, disse Maya, aproximando-se da Dona Chen. A senhora está tirando fotos dos meus filhos. Dona Chen se assustou e tentou esconder o celular. Ah, não, eu estava só. As flores estão tão lindas hoje. Mas Maya havia visto a tela do celular. Havia visto seus filhos nela. Por favor, apague essas fotos, disse Maya com firmeza. Não sei do que a senhora está falando, disse Dona Chen, mas estava recuando em direção ao seu apartamento. As fotos dos meus filhos, disse Maya mais alto. Apague-as, agora. Evan levantou a cabeça dos sapatos de Eli. Os meninos sentiram a tensão e se aproximaram dele. Está tudo bem? Perguntou Evan, levantando-se. A Dona Chen estava tirando fotos dos meninos, disse Maya. O rosto de Evan endureceu. Dona Chen, a senhora vai precisar apagar essas fotos. É um corredor público, disse Dona Chen defensivamente. Posso tirar fotos se quiser. Não de crianças que não são suas, disse Evan. Sua voz estava calma, mas havia firmeza nela. Apague as fotos ou chamarei a segurança do condomínio. Dona Chen bufou, mas pegou o celular. Fez um grande espetáculo para apagar as fotos, mas Maya sabia que isso não significava muito. As pessoas podiam salvar fotos em muitos lugares. Depois que Dona Chen desapareceu em seu apartamento, Maya sentiu-se mal. Vai começar tudo de novo, disse ela baixinho. O que vai começar?
perguntou Evan. A fofoca, os olhares, as perguntas. Maya passou as mãos pelos cabelos. No nosso prédio antigo, as pessoas inventavam histórias sobre nós. Sobre por que eu tinha 3 filhos e nenhum marido. Sobre quem era o pai deles. Agiam como se fôssemos algum tipo de espetáculo para eles assistirem. Os meninos ouviam com os rostos preocupados. Estamos encrencados, mãe? Perguntou Aiden. Não, querido, disse Maya rapidamente. Vocês não fizeram nada de errado. Mas por dentro, Maya estava em pânico. Ela havia se mudado para se afastar de vizinhos bisbilhoteiros e pessoas de mente pequena. Queria um novo começo para seus filhos, e agora estava acontecendo de novo. Mãe, disse Noah baixinho, por que a senhora estava tirando fotos da gente? Maya se ajoelhou na altura dos meninos. Às vezes, os adultos são curiosos sobre as famílias dos outros, mas não é certo tirar fotos sem permissão. Por que somos estranhos? Perguntou Eli. Porque vocês são crianças, disse Evan com firmeza, e a privacidade de vocês importa. Maya olhou para ele agradecida. Ele entendia por que ela estava chateada. Vamos entrar, disse Maya aos meninos. Já é hora de fazer a lição de casa mesmo. Mas enquanto entravam em seu apartamento, o celular de Maya começou a vibrar com mensagens de texto. A primeira era de um número que ela não reconhecia. É o milionário da cobertura? Amiga, você tirou a sorte grande. A segunda era de outra pessoa. Esses meninos são a cara dele. Quando é o casamento? A terceira fez as mãos de Maya tremerem. Mãe solteira com trigêmeos fisga papai rico. Típico golpe de caça-fortunas. Maya? A voz de Evan parecia distante. O que há de errado? Maya mostrou-lhe o celular. O rosto dele escureceu enquanto lia as mensagens. Como eles conseguiram seu número? Perguntou ele. Não sei, disse Maya. Ela sentia que poderia vomitar. Isso é exatamente o que eu temia. Os meninos tinham espalhado a lição de casa na mesa da cozinha, mas continuavam olhando para os adultos com rostos preocupados. Preciso resolver isso, disse Maya. Preciso. Seu telefone tocou. O identificador de chamadas dizia número desconhecido. Maya quase não atendeu, mas tinha medo que fosse algo sobre a escola dos meninos. Alô? É Maya Brooks. A voz era feminina, com tom profissional. Quem pergunta? Aqui é Jennifer Walsh, do Diário Metropolitano. Estamos fazendo uma matéria sobre homens ricos e suas famílias secretas. Temos algumas fotos sobre as quais gostaríamos de perguntar. O coração de Maya parou. Não tenho comentários. Mas, senhorita Brooks, nossos leitores adorariam saber como a senhora e o Sr. Hale se reencontraram. É uma história tão romântica. Maya desligou e imediatamente desligou o celular. Uma repórter, disse ela a Evan. Alguém ligou para uma repórter. Evan já estava pegando o celular. Vou ligar para a segurança do condomínio e para meu advogado. Seu advogado? Maya sentiu-se tonta. Isso é exatamente o que eu não queria. Não quero advogados, repórteres. Mãe? A voz de Aiden era pequena. Estamos com problemas com a polícia? Maya percebeu que seus filhos tinham ouvido tudo. Estavam sentados à mesa, com medo e confusos. Não, meu amor, disse Maya rapidamente. Nada de polícia. Algumas pessoas estão apenas sendo bisbilhoteiras, só isso. Mas Eli não se deixou enganar. É por causa do Sr. Evan? Porque ele é nosso pai? A palavra pairou no ar. Pai. Nenhum deles havia usado essa palavra antes. É isso que vocês acham? Perguntou Evan gentilmente. Que eu sou o pai de vocês. Os 3 meninos assentiram solenemente. O coração de Maya se partiu um pouco. Seus filhos queriam tanto um pai que haviam adotado Evan depois de apenas 2 semanas. O que aconteceria quando tudo isso desmoronasse? Quando a pressão ficasse insuportável e Evan decidisse que ser um homem de família não valia a pena o incômodo? Vou resolver isso, disse Evan baixinho a Maya. Eu prometo. Você não pode resolver isso, disse Maya. Isso é o que acontece quando pessoas comuns se envolvem com milionários. Eu deveria ter sido mais esperta. Maya. Acho que você deveria ir, disse Maya. As palavras pareciam vidro em sua garganta, mas ela as forçou a sair. Só por esta noite. Deixe-me pensar sobre isso. Evan pareceu ter levado um tapa. Você quer que eu vá embora? Quero proteger meus filhos, disse Maya. De repórteres, fofocas
e pessoas que pensam que sabem da nossa vida. Eu não sou o inimigo aqui, disse Evan. Eu sei, disse Maya. Mas você é a razão pela qual isso está acontecendo. Foi algo cruel de se dizer, e Maya se arrependeu imediatamente. Mas ela estava com medo, zangada e se sentindo encurralada. Evan assentiu rigidamente. Eu vou. Mas isso não acabou, Maya. Nós vamos resolver isso. Depois que ele saiu, Maya trancou a porta e escorregou contra ela. Os meninos ainda estavam na mesa da cozinha, mas não estavam mais fazendo lição de casa. Eles cochichavam entre si com rostos preocupados. Mãe, disse Noah finalmente, o Sr. Evan fez algo ruim? Não, meu amor, disse Maya. O Sr. Evan não fez nada de ruim. Então por que você mandou ele ir embora? Perguntou Eli. Maya não tinha uma boa resposta para isso. Ela sentou-se à mesa com eles e tentou explicar. Às vezes, quando as pessoas têm quantidades diferentes de dinheiro, isso causa problemas, disse ela com cuidado. O Sr. Evan tem muito mais dinheiro do que nós, e algumas pessoas acham isso interessante o suficiente para escreverem histórias. Tipo no jornal, perguntou Aiden. Mais ou menos isso. Mas a gente não quer aparecer no jornal, disse Noah. Eu sei, meu amor. É por isso que estou tentando descobrir como fazer isso parar. Eli ficou em silêncio por um longo momento. Então ele disse, o Sr. Evan não vai mais ser nosso pai? Maya sentiu as lágrimas virem aos olhos. Eu não sei, meu bem. É complicado. Adultos sempre dizem isso, disse Eli tristemente. Mas não é complicado para as crianças. A gente só quer que ele fique. Naquela noite, depois que os meninos adormeceram, Maya sentou-se em sua sala e chorou. Ela havia sido tão estúpida em pensar que aquilo poderia dar certo. Homens ricos não terminavam com mães solteiras do lado errado da cidade. Isso só acontecia em filmes. Na vida real, havia repórteres, fofoqueiros e pessoas que pensavam que sabiam sua história. Seu celular, que ela havia ligado novamente para verificar emergências, vibrou com uma mensagem de texto de sua prima Tasha. Amiga, o que está acontecendo? Alguém postou uma foto sua com um homem branco no Facebook, dizendo que você está namorando um milionário. Me liga agora. Maya desligou o celular novamente. Não conseguia lidar com as perguntas de Tasha naquela noite. Mal conseguia lidar com seus próprios pensamentos. Por volta da meia-noite, ouviu uma batida suave na porta. Ela olhou pelo olho mágico e viu Evan parado lá com 2 xícaras de café e um envelope pardo. Contra seu bom senso, ela abriu a porta. Eu sei que você disse que precisava pensar, disse Evan baixinho, mas eu não conseguia dormir sabendo que você estava chateada. Os meninos estão dormindo, disse Maya. Não estou aqui pelos meninos, disse Evan. Estou aqui por você. Maya o deixou entrar, mas não se sentou. Ela ficou perto da janela, olhando para as luzes da cidade. Conversei com meu advogado, disse Evan, e com a segurança do condomínio. Dona Chen admitiu que enviou a foto para a filha, que a postou nas redes sociais. Viralizou porque alguém me reconheceu de uma matéria de negócios. Então, isso é só o começo, disse Maya categoricamente. Talvez. Ou talvez desapareça se a gente não alimentar. Evan colocou o envelope na mesinha de centro. Meu advogado diz que podemos exigir que as fotos dos meninos sejam retiradas das redes sociais. São menores de idade. Têm direitos de privacidade. E quanto a nós, temos direitos de privacidade? Alguns, não tantos. Evan ficou em silêncio por um momento. Maya, preciso te dizer uma coisa. Maya se virou para olhá-lo. Ele parecia cansado e preocupado. O quê? Minha mãe ligou hoje à noite. Ela viu as fotos. Ela sabe sobre você e os meninos. O coração de Maya afundou. O que ela disse? Ela quer se encontrar comigo amanhã. Sem você. Ela tem preocupações. Que tipo de preocupações? Evan parecia desconfortável. O tipo que mães ricas têm quando seus filhos se envolvem em situações inesperadas. Maya riu, mas não foi um som feliz. Situações inesperadas. É isso que nós somos? É o que ela pensa que vocês são, disse Evan. Mas ela está errada. Está? Perguntou Maya. Porque, do meu ponto de vista, isso parece bem inesperado. Evan levantou-se e caminhou até ela. Maya, olhe para mim. Ela olhou, relutantemente. Você não é uma situação a ser gerenciada, disse Evan com firmeza. Você não é um problema que preciso resolver. Você é a mulher pela qual fui estúpido demais para lutar 5 anos atrás.
E aqueles meninos? Eles são meus filhos, minha família. Sua mãe não vê as coisas assim. Minha mãe não decide minha vida, disse Evan. Eu decido. Maya queria acreditar nele, mas ela já havia se decepcionado antes. E se ela ameaçar romper relações com você? Perguntou Maya. E se ela disser que você não pode mais ver, por lá se ficar conosco? Então acho que não haverei mais, disse Evan sem hesitação. Maya olhou para ele. Você nos escolheria em vez da sua família? Você é minha família, disse Evan. Você e Aiden e Noah e Eli. É isso que eu escolho. Maya sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Está tudo acontecendo tão rápido. 2 semanas atrás, você nem sabia que eles existiam. Agora, você está pronto para romper laços com sua mãe por nós. 2 semanas atrás, eu estava vivendo meia vida, disse Evan. Trabalhando o tempo todo, voltando para um apartamento vazio, fingindo que não sentia sua falta todos os dias. Agora tenho filhos que correm para mim quando me veem. Tenho uma mulher que nunca parei de amar me deixando voltar para a vida dela. Por que eu desistiria disso? Maya limpou os olhos. Porque é difícil. Porque haverá mais repórteres e mais fofocas e mais pessoas nos julgando. E daí? Perguntou Evan. Deixem-nos julgar, deixem-nos falar. Eles não nos conhecem. Eles não conhecem nossa história. E sua mãe? O que acontece quando você se encontrar com ela amanhã? Eu digo a ela a verdade, disse Evan, que eu te amo, que aqueles são meus filhos, que ela pode aceitar ou não, mas isso não vai mudar nada. Maya olhou para ele por um longo momento. Aquele homem que antes tivera tanto medo de se comprometer com um relacionamento simples, estava agora pronto para lutar contra a própria família por ela e pelos meninos. Estou com medo, ela admitiu. Eu também estou com medo, disse Evan. Mas estou com mais medo de te perder de novo. Ele pegou o envelope que havia trazido e tirou alguns papéis. O que é isso? Perguntou Maya. Resultados do exame de paternidade, disse Evan baixinho. Eu os fiz. A respiração de Maya ficou presa. Quando? Semana passada. Usei DNA de um copo que o Aiden bebeu e um fio de cabelo da escova do Noah e um chiclete que o Eli cuspiu. Evan parecia envergonhado. Eu sei que deveria ter perguntado, mas eu precisava ter certeza. Maya pegou os papéis com as mãos trêmulas. As palavras científicas se misturaram, mas a conclusão era clara. 99,9% de probabilidade de Evan Hale ser o pai biológico dos 3 meninos. Por que você não me contou? Perguntou Maya. Porque isso não muda nada, disse Evan. Seja lá o que aqueles papéis dissessem, sim ou não, eu já estava totalmente comprometido. Mas pensei que você talvez quisesse saber com certeza. Maya colocou os papéis de lado e olhou para Evan. Então, o que acontece agora? Agora decidimos se vamos deixar as opiniões de outras pessoas nos assustarem e nos afastarem de algo bom, disse Evan. Ou se vamos lutar por esta família que estamos construindo. Maya pensou nos meninos, dormindo em suas camas, sonhando com jogos de futebol e histórias de ninar. Eles mereciam um pai. Mereciam se sentir seguros, amados e protegidos. E talvez, apenas talvez, ela também merecesse ser feliz. Está bem, disse ela baixinho. Está bem o quê? Está bem. Nós lutamos, disse Maya. Mas sem mais segredos, sem mais fazer coisas sem me contar. Se vamos ser uma família, temos que confiar um no outro completamente. Feito, disse Evan imediatamente. E eu quero conhecer sua mãe. Evan pareceu surpreso. Você tem certeza? Se ela vai ser a avó dos meninos, então sim, tenho certeza. Prefiro encará-la de frente do que ficar imaginando o que ela está pensando. Evan sorriu pela primeira vez a noite toda. Ela não vai saber o que a atingiu. Bom, disse Maya, porque eu não sou a garota assustada de 23 anos que ela provavelmente espera que eu seja. Eu sou uma mãe protegendo seus filhos. E não fujo de uma briga quando meus filhos estão envolvidos. Evan a puxou para os braços então, e Maya o deixou. Pela primeira vez em horas, ela sentiu que talvez eles realmente pudessem lidar com o que viesse a seguir, desde que enfrentassem juntos. Eu te amo, Evan sussurrou em seu cabelo. Nunca parei de te amar. Eu te amo também, Maya sussurrou de volta, mesmo quando eu estava tentando não o fazer. Eles estavam ali, abraçados no apartamento tranquilo, ouvindo os sons de seus filhos dormindo e planejando a estratégia para as batalhas que viriam.
O amanhã traria novos desafios. Haveria mais fotos, mais fofocas, mais gente que achava que conhecia a história deles. Mas naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, Maya sentiu que estava exatamente onde deveria estar, nos braços do homem que amava, lutando pela família que construíam juntos. Não importa o que viesse depois, eles enfrentariam como uma equipe. E isso valia a pena lutar. A manhã seguinte chegou cedo demais. Maya acordou com borboletas no estômago, sabendo que aquele dia mudaria tudo, de um jeito ou de outro. Evan tinha voltado para o apartamento dele por volta das 2 da manhã, mas não antes de terem feito um plano. Ele se encontraria primeiro com a mãe, sozinho, para estabelecer limites. Depois, se Grace Hale quisesse conhecer Maya e os meninos, seria nos termos deles. Maya estava preparando os meninos para a escola quando sua prima Tasha apareceu na porta. Nem pense em não atender, Tasha gritou pela porta. Eu vi seu carro no estacionamento. Sei que você está aí. Maya suspirou e abriu a porta. Tasha estava lá com os braços cruzados, com aquela expressão de quem ia arrancar respostas. Tia Tasha, Eli chamou da mesa da cozinha. Vem ver minhas palavras do ditado. A expressão séria de Tasha se desfez imediatamente. Ela amava aqueles meninos como se fossem seus. Oi, meu amor, ela disse, dando um abraço em Eli. Deixa eu conversar com sua mãe primeiro. Depois eu dou uma olhada nessas palavras. Maya serviu uma xícara de café para Tasha e sentou-se à sua frente no balcão. Então, Tasha, disse sem rodeios, você quer me explicar por que minha prima e os filhos dela estão bombando no Facebook com um homem branco rico? E por que você não me ligou de volta ontem à noite? É complicado, Maya começou. Maya Brooks, não ouse vir com essa bobagem de é complicado para mim. Eu troquei as fraldas dos seus bebês. Eu segurei seu cabelo quando você tinha enjoo matinal. Eu fiquei com você quando chorou, porque o pai deles nunca mais voltou. Então, me diga o que realmente está acontecendo. Maya olhou para os meninos, que estavam terminando o café da manhã e arrumando as mochilas. Lembra do Evan? Da faculdade? Aquele que partiu seu coração bem antes de você descobrir que estava grávida? A voz de Tasha estava perigosamente baixa. Esse mesmo. E ele é o homem nas fotos? Sim. Tasha ficou em silêncio, por um longo momento, processando a informação. Então ele sabe, ela disse finalmente. Ele sabe. E o que ele quer? Maya olhou para os meninos, que agora estavam calçando os sapatos. Ele quer ser o pai deles. E ele quer. Ela fez uma pausa, sentindo o rosto esquentar. Ele quer que a gente seja uma família. E o que você quer? Tasha perguntou gentilmente. Antes que Maya pudesse responder, bateram na porta. Maya olhou pelo olho mágico e viu Evan parado lá com 3 lancheiras e uma expressão preocupada. É ele, Maya disse a Tasha. Bom, Tasha disse, levantando-se. Quero conhecer esse homem que acha que pode simplesmente reaparecer na sua vida. Maya abriu a porta. Oi, os meninos esqueceram as lancheiras? Não. Eu preparei as lancheiras para eles, Evan disse. Eu pensei. Eu queria ter certeza de que eles tivessem algo gostoso para comer hoje. Ele fez uma pausa quando viu Tasha parada atrás de Maya com os braços cruzados. Você deve ser a Tasha. Eu sou o Evan. Sei quem você é, Tasha disse friamente. Tasha, Maya advertiu. Está tudo bem, Evan disse. Ela tem todo o direito de ser protetora com você. Pode apostar que sim, Tasha disse. Onde você estava há 5 anos quando Maya trabalhava em 2 empregos, fazia faculdade à noite e criava 3 bebês sozinha? Eu estava sendo um covarde, Evan disse sem hesitar. E sinto muito por isso. Sinto muito por não ter estado lá quando Maya precisou de mim. Tasha piscou, claramente sem esperar uma resposta tão direta. E agora? Ela insistiu. O que faz você pensar que merece uma segunda chance? Eu não mereço, Evan disse. Mas espero que a Maya me dê uma de qualquer maneira, porque eu a amo e amo aqueles meninos. E quero passar o resto da minha vida provando que não sou o mesmo homem que foi embora antes. Belas palavras, Tasha disse. Mas o que acontece quando as coisas ficam difíceis? Quando os meninos ficam doentes, ou a Maya estressada, ou o dinheiro aperta? O que acontece quando seus amigos ricos começarem a te olhar torto por namorar uma mãe solo? Então eu lido com isso, Evan disse firmemente. Porque é isso que pais fazem. É isso que parceiros fazem. Eles estão presentes,
mesmo quando é difícil. Maya viu algo mudar na expressão de Tasha. Ela ainda estava protetora, mas estava ouvindo agora. Senhor Evan, Aiden chamou da cozinha. O senhor trouxe nosso lanche? Sim, campeão, Evan disse, erguendo as lancheiras. Eu fiz pão com pasta de amendoim e geleia para você, peito de peru e queijo para o Noah, e presunto e queijo para o Eli. Como o senhor sabia do que a gente gosta? Noah perguntou, aparecendo ao lado de Evan. Eu perguntei para a mãe de vocês, Evan disse, e prestei atenção. Eli correu para ver a lancheira dele. Tem os salgadinhos que eu gosto? Os assados, não os fritos, Evan confirmou. E fatias de maçã sem casca, do jeito que você gosta. Maya sentiu a garganta apertar. Eram pequenos detalhes, mas faziam diferença. Eles mostravam que Evan estava realmente ouvindo, realmente tentando aprender quem eram os filhos dela. É melhor irmos, Maya disse, checando a hora. Não queremos nos atrasar para a escola. Enquanto caminhavam para a escola juntos, Maya, Evan, Tasha e os 3 meninos, Maya notou as pessoas olhando para eles. Alguns estavam apenas curiosos, outros cochichavam baixinho. Ignore-os, Tasha disse discretamente para Maya. Pessoas sempre têm algo a dizer sobre a vida alheia. Eu sei, Maya disse, mas ainda era difícil. Na escola, a professora Delgado os cumprimentou com seu sorriso caloroso de sempre. Meninos Brooks, prontos para mais um dia incrível? Sim, senhora. Eles responderam em coro. E senhor Hale, professora Delgado disse a Evan, que bom vê-lo novamente. Na verdade, Aiden disse de repente, o nome dele é senhor Hale, mas ele é nosso pai. As sobrancelhas da professora Delgado se ergueram um pouco, mas ela apenas sorriu. Bem, isso é maravilhoso. É sempre bom quando as famílias se encontram. Depois que os meninos estavam seguros na sala de aula, Tasha puxou Maya para o lado. Ok, ela disse. Gostei dele. Gostou? Maya ficou surpresa. Eu não queria gostar dele, Tasha disse. Mas ele lembrou que o Eli gosta da maçã sem casca. E ele olhou para aquela gente fofoqueira bem nos olhos e não agiu como se tivesse vergonha de andar com você. Isso conta muito. Obrigada, Tasha. Mas se ele machucar você ou aqueles meninos, eu acabo com ele. Tasha acrescentou seriamente. Eu sei, Maya disse, abraçando a prima. Eu também te amo. Enquanto Maya estava no trabalho fazendo entregas, Evan se encontrou com a mãe em um restaurante chique no centro. Grace Hale era uma mulher elegante na casa dos 50 e poucos anos, acostumada a ter as coisas do seu jeito. Você parece cansado, ela disse assim que Evan se sentou. Oi para você também, mãe, Evan disse. Não seja engraçadinho comigo, Evan. Precisamos conversar sobre essa situação. Se por situação você quer dizer minha namorada e meus filhos, então sim, vamos conversar. Os lábios de Grace se apertaram. 3 filhos, Evan. Gêmeos. Você tem ideia da responsabilidade que é? Estou começando a aprender, Evan disse calmamente. E essa mulher, Maya, o que você realmente sabe sobre ela? É muito conveniente que ela apareça agora, depois que você ficou rico. Ela não apareceu, mãe. Eu a encontrei, por acaso, e ela tem criado meus filhos por 5 anos sem me pedir um único centavo. Seus filhos, Grace repetiu. Você tem certeza disso? Evan tirou os resultados do exame de paternidade do paletó e os colocou na mesa. Grace os leu com os lábios franzidos. Exames de DNA podem ser falsificados, ela disse finalmente. Mãe, a voz de Evan estava mais ríspida agora. Olhe para eles. Eles se parecem exatamente comigo. Têm minhas covinhas, meus olhos, meu jeito de pensar nas coisas. Eles são meus. Grace ficou em silêncio por um momento, mexendo o café. Mesmo que sejam, ela disse finalmente, isso não significa que você tenha que se casar com a mãe deles. Você pode estar envolvido na vida deles sem se amarrar a alguém tão inadequada. Inadequada em quê? Ela é entregadora, Evan. Mora em um apartamento popular. Tem 3 filhos e sem marido. O que as pessoas vão pensar? Eu não me importo com o que as pessoas pensam, Evan disse. E Maya não é inadequada para nada. Ela é inteligente e forte e criou 3 meninos incríveis sozinha, trabalhando e estudando. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço. Você está sendo ingênuo, Grace disse. Esse tipo de coisa nunca funciona. As diferenças sociais, as questões financeiras,
o julgamento dos seus sócios. Então, eu encontro novos sócios, Evan disse simplesmente. Grace o encarou. Você não pode estar falando sério. Estou falando muito sério, Evan disse. Mãe, eu amo a Maya. Eu amo aqueles meninos. Eles são minha família agora. Você pode fazer parte dessa família ou não, mas você não pode escolher quem eu amo. E se eu não puder aceitar isso? Grace perguntou. E então, Evan sentiu uma tristeza o invadir. Ele amava a mãe, mas não podia mais deixá-la controlar a vida dele. Então acho que não nos veremos muito, ele disse baixinho. Os olhos de Grace se encheram de lágrimas. Você os escolheria em vez de mim? Não estou escolhendo um em vez do outro, Evan disse. Estou escolhendo o amor em vez do medo. Estou escolhendo a família em vez da opinião dos outros. Eu queria que você pudesse entender isso. Ficaram em silêncio por vários minutos. Finalmente, Grace falou. Como eles são? Ela perguntou baixinho. Os meninos? O rosto de Evan se iluminou. Eles são incríveis. Aiden é um pequeno cientista pensativo que faz 1 milhão de perguntas e se preocupa com tudo. Noah é quieto, mas percebe tudo e tem um coração enorme. Ele é destemido, engraçado e acha que pode resolver qualquer problema. Apesar de si mesma, Grace sorriu um pouco. Eles parecem com você quando era pequeno. Eles são como eu, Evan disse. Mas também são como a Maya. São gentis, resilientes e cuidam um do outro. Grace ficou em silêncio novamente, pensando. Eu suponho, ela disse finalmente, que se eu quisesse conhecê-los, teria que ser nos termos da mãe deles. Sim, Evan disse. Maya é muito protetora com eles. E depois de algumas coisas que foram ditas sobre ela online, ela não está muito confiante em pessoas novas agora. Que tipo de coisas? Grace perguntou, franzindo a testa. Evan contou a ela sobre as fotos, as fofocas, o repórter que havia ligado. Isso é terrível, Grace disse, parecendo genuinamente chateada. Essas crianças não merecem ser tratadas como um espetáculo. Não, não merecem. Evan concordou. Grace ficou em silêncio por um longo momento, então pegou o celular. O que você está fazendo? Evan perguntou. Ligando para minha advogada, Grace disse prontamente. Se alguém está assediando meus netos, isso precisa parar imediatamente. Evan piscou. Seus netos? Grace olhou para ele com os olhos marejados. Bem, eles são, não são? Gostando eu ou não? Mãe, não fique sentimental, Grace disse, mas estava secando os olhos. Só quero conhecê-los direito, e a mãe deles, para me desculpar pelas coisas que disse. Você tem certeza? Evan perguntou. Não, Grace disse, sendo honesta. Mas não quero perder você. E se eles te fazem feliz, então quero tentar entender o porquê. Naquela tarde, Evan ligou para Maya, enquanto ela estava no intervalo para o almoço. Como foi? Ela perguntou imediatamente. Melhor do que o esperado, Evan disse. Ela quer conhecer você e os meninos, para se desculpar. Maya ficou em silêncio por tanto tempo que Evan pensou que a ligação tinha caído. Maya, está aí? Estou aqui, ela disse. Estou só. Surpresa. Eu também, Evan admitiu. Mas acho que ela fala sério. Ela ligou para a advogada dela para tirar aquelas fotos do ar. Sério? Sério. Ela ficou chateada que os meninos estavam sendo falados online. Maya sentiu um pequeno brilho de esperança. Talvez isso pudesse funcionar afinal. Quando ela quer se encontrar? Maya perguntou. Quando você estiver pronta. Ela disse que deveria ser nos seus termos. Maya pensou a respeito. Os meninos ficariam curiosos sobre a avó deles. E se Grace estava realmente disposta a se desculpar, talvez todos pudessem encontrar um jeito de ser uma família. Amanhã, Maya disse, depois da escola, num parque perto do apartamento, em um lugar público, para que os meninos se sintam seguros. Eu ligo para ela, Evan disse. Maya, sim, eu te amo. Aconteça o que acontecer, lembre-se disso. Eu também te amo, Maya disse suavemente. No dia seguinte, Maya estava mais nervosa do que jamais estivera desde o nascimento dos meninos. Ela trocara de roupa 3 vezes e, finalmente, acabou escolhendo jeans e um suéter bonito, casual, mas arrumada. Os meninos estavam animados para conhecer a avó, embora não tivessem certeza do que aquilo significava. Ela é legal? Aiden perguntou enquanto caminhavam para o parque. Espero que sim, Maya disse honestamente. Ela vai gostar da gente?
Noah se perguntou. Como ela não gostaria de vocês? Evan disse, pegando a mão de Noah. Vocês são os melhores garotos do mundo. O senhor está nervoso, Sr. Evan? Eli perguntou. Um pouco, Evan admitiu. É importante para mim que vocês gostem uns dos outros. Chegaram ao parque e encontraram Grace, sentada em um banco, parecendo tão nervosa quanto Maya. Ela estava vestida mais casualmente do que Maya esperava. Uma calça social e um cardigan, em vez do terninho que Maya havia imaginado. É ela, Evan disse baixinho. Grace se levantou quando os viu se aproximando. Maya pôde ver a semelhança familiar imediatamente. Evan tinha os olhos dela e seu jeito elegante de se portar. Maya, Grace disse, caminhando em direção a eles. Obrigada por concordar em me encontrar. Senhora Hale, Maya respondeu educadamente. Por favor, me chame de Grace. Ela olhou para os meninos, que estavam se escondendo um pouco atrás de Maya e Evan. E vocês devem ser Aiden, Noah e Eli. Como a senhora sabia quem era quem? Eli perguntou, dando um passo à frente com sua ousadia habitual. O pai de vocês me descreveu todos vocês, Grace disse com um pequeno sorriso. Ele disse que Eli era o corajoso que fazia todas as perguntas. Eli sorriu. Sou eu mesmo. E Noah é o pensativo que percebe tudo. Grace continuou, olhando para o gêmeo do meio. Noah sorriu timidamente e deu um passo mais perto. E Aiden é o cuidadoso que pensa em tudo 2 vezes antes de decidir. Grace finalizou. Isso mesmo, Aiden disse, satisfeito por ela ter lembrado. Grace olhou de volta para Maya. Antes de mais nada, devo-lhe um pedido de desculpas. Eu disse coisas indelicadas sobre você sem saber nada sobre quem você é. Isso foi errado da minha parte. Maya se surpreendeu com a sinceridade no tom de Grace. Obrigada. Isso significa muito. Também quero que saiba que minha advogada tem trabalhado para tirar aquelas fotos das redes sociais. Crianças nunca deveriam ser submetidas a esse tipo de atenção. A senhora fez isso? Maya perguntou. Claro que fiz, Grace disse firmemente. Eles são meus netos. Ninguém fala dos meus netos desse jeito. Eli puxou o cardigan de Grace. A senhora é nossa avó de verdade? Sou, Grace disse, ajoelhando-se para ficar na altura dele. Se vocês quiserem que eu seja. A senhora tem brinquedos na sua casa? Eli perguntou seriamente. Grace riu. Ainda não. Mas posso providenciar alguns. A senhora gosta de futebol? Noah perguntou. Não sei muito sobre isso, Grace admitiu. Mas eu gostaria de aprender. A gente pode te ensinar. Aiden ofereceu timidamente. Eu gostaria muito disso, Grace disse. Maya observou a interação com crescente surpresa. Aquela não era a mulher fria e crítica que ela esperava. Aquela era uma avó conhecendo seus netos pela primeira vez. Meninos, por que vocês não vão brincar nos balanços por alguns minutos? Maya sugeriu. Fiquem onde a gente possa ver vocês. Os meninos correram para o parquinho e os 3 adultos sentaram-se no banco. Eles são maravilhosos, Grace disse, observando os meninos. São tão bem comportados e educados. Maya fez tudo isso, Evan disse orgulhosamente. Ela os criou para serem bons meninos. Grace virou para Maya. Preciso te perguntar algo, e espero que você seja honesta comigo. Maya se enrijeceu. Certo, você ama meu filho. Maya olhou para Evan, depois para Grace. Sim, amo. Sempre amei. E você não está interessada no dinheiro dele? Eu estava planejando criar esses meninos sem nenhuma ajuda de ninguém, Maya disse firmemente. Estive me virando muito bem sozinha. Eu não preciso do dinheiro do Evan. Grace assentiu. É o que eu imaginei. Evan me contou sobre seu trabalho e seus cursos noturnos. Você está cursando uma faculdade de administração? Sim. Quero abrir minha própria padaria um dia. Isso é maravilhoso, Grace disse. Pequenas empresas são a espinha dorsal da economia. Eles ficaram em um silêncio confortável por um momento, observando os meninos brincarem. Tenho uma confissão, Grace disse finalmente. Qual? Evan perguntou. Já me apaixonei por eles, Grace disse, gesticulando em direção aos meninos. Olhem para eles. Tem o seu queixo teimoso, Evan. E Maya. Aquele ali, ela apontou para Noah, tem exatamente seus olhos. Maya sentiu os olhos marejarem. Eles são bem especiais. São, Grace concordou. E você fez um trabalho lindo ao criá-los. Obrigada, Maya disse suavemente. Eli correu de volta para eles, sem fôlego de tanto brincar.
Vovó Grace, ele disse, experimentando o título. Quer ver o quão alto eu consigo balançar? Eu adoraria ver, Grace disse, levantando-se. Vamos! Eli pegou a mão dela e a puxou em direção aos balanços. Maya e Evan observaram enquanto Grace deixava Eli mostrar a ela o parquinho. Ela admirou as habilidades dele no balanço e deixou Noah ensiná-la sobre as barras de escalada. Quando Aidan ficou cansado e precisou se sentar, ela sentou com ele e ouviu enquanto ele falava sobre seus livros favoritos. Ela não é o que eu esperava, Maya disse a Evan. Eu também não esperava isso, Evan respondeu. Acho que virar avó a mudou. Ou talvez ela só precisava ver que somos pessoas de verdade, não um problema abstrato a ser resolvido. Talvez, Evan concordou. Depois de 1 hora no parque, Grace olhou o relógio. Eu deveria ir, ela disse relutantemente. Mas espero que possamos fazer isso de novo, em breve. Nós gostaríamos, Maya disse. Não é, meninos? Sim, os 3 meninos disseram de uma vez. A senhora pode vir ao nosso apartamento da próxima vez? Aidan perguntou. Eu quero mostrar meus livros. Eu adoraria ver seus livros, Grace disse. E eu quero mostrar meus troféus de futebol, Eli acrescentou. E eu quero te mostrar como desenho aviões, Noah emendou. Os olhos de Grace se encheram de lágrimas novamente. Mal posso esperar para ver tudo isso. Enquanto caminhavam de volta para o prédio deles, Grace se emparelhou com Maya. Obrigada, Grace disse baixinho, por me dar uma chance e por criar meninos tão maravilhosos. Obrigada por amá-los, Maya respondeu. É tudo o que sempre quis, que eles tivessem pessoas que os amassem. Eles têm isso agora, Grace disse. Em abundância. Naquela noite, depois que os meninos tinham ido para a cama, Maya e Evan sentaram no sofá dele conversando sobre o dia. Não consigo acreditar como tudo deu certo, Maya disse. Sua mãe era tão diferente do que eu esperava. Ela gostou de você, Evan disse. Percebi. Gostei dela também, Maya admitiu. Ela é dura, mas justa, e claramente adora os meninos. Eles a adoram também, Evan disse. Você viu o Eli segurando a mão dela no parquinho? Maya sorriu. Ele não confia nas pessoas facilmente, mas confiou nela imediatamente. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas aproveitando a paz de tudo finalmente se encaixando. Maya, Evan disse suavemente, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Para onde vamos a partir daqui? Quer dizer, temos as crianças? Minha mãe aprovou. A Tasha gostou de mim. O que vem a seguir? Maya olhou para ele seriamente. O que você quer que seja o próximo passo? Eu quero que a gente seja uma família de verdade, Ivan disse. Não só para os meninos, mas para nós. Eu quero acordar na mesma casa que você todas as manhãs. Eu quero ajudar com a lição de casa e as histórias de ninar e as febres no meio da noite. Eu quero envelhecer com você. Maya sentiu o coração fazer aquela coisa agitada que vinha fazendo cada vez mais ultimamente. Você está dizendo o que eu acho que está dizendo? Ela perguntou. Estou dizendo que quero casar com você, Evan disse simplesmente. Quando você estiver pronta. Sempre que estiver pronta. Só quero que saiba que é aí que meu coração está. Maya ficou em silêncio por tanto tempo que Evan começou a se preocupar. Rápido demais? Ele perguntou. Eu sei que só se passaram algumas semanas desde que nos reencontramos. Não é rápido demais, Maya disse suavemente. É só. Você tem certeza? Certeza mesmo? Porque aqueles meninos já decidiram que você é o pai deles. Se você mudar de ideia... Eu não vou mudar de ideia, Evan a interrompeu. Maya, eu desperdicei 5 anos de nossas vidas porque tive muito medo de me comprometer com algo sério. Não vou cometer esse erro de novo. E os repórteres? As fofocas? Pessoas dizendo que sou uma interesseira? Deixe-os dizer o que quiserem, Evan disse firmemente. As pessoas que importam sabem a verdade. As pessoas que não importam não têm voto nas nossas vidas. Maya o encarou por um longo momento, vendo o homem que ele havia se tornado. Firme, seguro, presente. Certo, ela disse baixinho. Certo. O quê? Certo. Vamos ser uma família de verdade, Maya disse. Vamos nos casar e acordar na mesma casa e fazer todas as coisas rotineiras e maravilhosas de família juntos. O rosto de Evan se iluminou como num amanhecer de Natal. Ele a puxou para seus braços e a girou pela sala. É sério?
Ele perguntou, colocando-a no chão. É sério, Maya disse, rindo. Contamos para os meninos hoje à noite? Amanhã, Maya disse. Vamos contar a eles juntos, quando voltarem da escola. Não vejo a hora de ver as carinhas deles, Evan disse. Eles vão ficar tão animados, Maya concordou. O Eli provavelmente vai querer planejar o casamento. Posso te perguntar mais uma coisa? Evan disse. O quê? Podemos ter mais filhos um dia? Sei que 3 é bastante, mas perdi tanta coisa com os meninos. Maya sentiu os olhos marejarem. Você quer mais filhos? Com você? Eu quero tudo, Evan disse. Mais filhos, viagens em família, natais animados, reviradas de olhos de adolescente, netos um dia. Tudo. Eu também quero tudo isso, Maya sussurrou. Eles se abraçaram na sala tranquila, planejando o futuro e maravilhados com o quanto suas vidas haviam mudado em apenas algumas semanas. Lá fora, a cidade fervilhava com sua energia noturna habitual. Mas dentro do apartamento de Evan, tudo estava em paz e certo. Amanhã eles contariam aos meninos sobre o casamento. Começariam a planejar uma vida juntos. Encarariam quaisquer desafios que viessem em seguida como um time. Mas hoje à noite, eles apenas se abraçaram e sentiram gratidão por segundas chances, por entregas no endereço errado e por meninos que não tiveram medo de chamar um estranho de pai. 6 meses depois, Maya Brooks se tornou Maya Hale em uma pequena cerimônia no parque onde os meninos haviam conhecido a avó pela primeira vez. Os meninos serviram como pajens, vestindo terninhos azuis combinando e sorrisos enormes. A Tasha foi a madrinha de honra da Maya, e ela chorou durante toda a cerimônia. Grace sentou na primeira fila, secando os olhos com um lenço de renda e radiante de orgulho. Você, Maya, aceita Evan como seu marido? O ministro perguntou. Aceito, Maya disse, olhando nos olhos de Evan. E você, Evan, aceita Maya como sua esposa? Aceito, Evan disse com firmeza. E vocês, Aiden? Noah e Eli, aceitam Evan como pai de vocês? Aceitamos, os meninos gritaram em uníssono, fazendo todos rirem. Então, pelo poder a mim investido, eu vos declaro marido e mulher e família. Pode beijar a noiva. Evan beijou Maya, enquanto os meninos vibravam, e o pequeno grupo de familiares e amigos aplaudia. Nós conseguimos, Maya sussurrou contra os lábios de Evan. Com certeza, Sra. Hale, Evan sussurrou de volta. Time 5 para sempre, Eli gritou, e logo todos estavam entoando a frase. Enquanto caminhavam de volta pelo corredor, Maya e Evan de mãos dadas, os meninos pulando ao lado deles, Maya pensou em como tanta coisa havia mudado desde aquela entrega na porta errada, apenas alguns meses antes. Ela tinha tanto medo de confiar de novo, tanto medo de se machucar, mas às vezes as melhores coisas da vida vinham de arriscar, de abrir portas, de acreditar que o amor era mais forte que o medo. Olhando para o marido, os filhos e o futuro brilhante que tinham juntos, Maya sabia que havia feito a escolha certa. Eles estavam exatamente onde deveriam estar, juntos. 1 ano depois, a família Hale deu as boas-vindas à pequena Emma Rose. Aiden, Noah e Eli eram os melhores irmãos mais velhos que alguém poderia desejar. Eles ainda moravam no apartamento em frente ao antigo da Maya, mas agora usavam os 2 espaços, o de Evan para encontros familiares e o da Maya como escritório para seu crescente negócio de confeitaria. Grace Hale era a avó mais dedicada do mundo, ensinando os meninos sobre negócios e deixando-os ajudar lá a assar biscoitos todos os domingos. A Tasha continuou sendo a protetora mais feroz da família e a tia favorita da Emma. E, todas as manhãs, Maya acordava nos braços de Evan, ouvia os sons dos filhos se arrumando para a escola e agradecia a qualquer força no universo que tinha enviado aquele entregador à porta errada. Às vezes, as melhores famílias são encontradas das maneiras mais inesperadas. Às vezes, o amor realmente ganha uma segunda chance. E às vezes, uma entrega no endereço errado leva exatamente à vida certa.